Vocês que estão aqui sabem que o nosso tema de hoje é sobre abuso sexual infantil, né? É um tema bem delicado, bem doloroso, um tema que nenhum pai nem nenhuma mãe está preparado para viver esse problema, esse drama, né? E por isso mesmo a gente precisa trabalhar e falar dele. Falar sobre abuso sexual infantil, muitas vezes, é um tabu dentro das próprias casas, onde os pais eles não se sentem à vontade de falar sobre esse tema com os próprios filhos. E grande parte das pesquisas que existem, das análises que são feitas, indicam que a melhor forma de prevenção do abuso sexual infantil é justamente através do diálogo, através da conversa de pais e filhos, onde a educação sexual deve ser iniciada desde cedo, na infância, para que os filhos realmente possam crescer sabendo e tendo conhecimento do que está certo, do que está errado, do que pode, do que não pode, né? Então, a melhor forma para que isso aconteça, sem dúvida alguma, é através do diálogo, através do conhecimento e principalmente sendo quebrado esse tabu que existe dentro da sociedade, dentro das nossas casas, tá? É importante dizer a vocês que existem dois tipos básicos da violência contra a criança e o adolescente. A primeira delas é o abuso sexual em si, que será o objeto do nosso tema, e a segunda é a exploração sexual de menores. No caso da exploração sexual de menores, existe um fim lucrativo. Então, é a prostituição do menor. Aquele menor que vai estar sendo usado com um fim lucrativo. Já o abuso, ele não tem fins lucrativos, mas ele tem o objetivo de satisfazer o agressor sexualmente. Então, aquela pessoa tem prazer em ter relações, em ter o toque, em ter esse contato mais íntimo com as crianças e os adolescentes, tá? Segundo o Ministério do Governo Federal, que é da ministra Damares, ela fez uma live recentemente, onde ela informou os dados do abuso sexual, que foram registrados em 2019 159 mil abusos, casos de violação aos direitos da criança e do adolescente. Essas denúncias realizadas através do Disque 100. Desses 159 mil, 86,8 mil são relacionados ao abuso infantil. Ou seja, houve um aumento de 14% em relação a 2018. Tá? E o que corresponde aproximadamente a 17 mil ocorrências. Então, assim, é um tema muito preocupante. A gente sabe que nem toda criança, nem todo adolescente que sofre o abuso ocorre a denúncia, muito pelo contrário, as pessoas sofrem muito tempo até que a denúncia seja realizada, seja efetivada. Então, esses números, na verdade, não são nem, apesar de serem números absurdos, eles não correspondem a todas as crianças que realmente são vítimas do abuso sexual. E aí a gente convidou a Valéria para que vocês possam estar entendendo um pouquinho melhor desse tema, a gente possa tratar em relação à prevenção e que a gente possa estar sabendo como lidar com esse assunto para que a gente possa evitar, dentro das nossas casas ou com pessoas, ajudando pessoas conhecidas, a evitar esse mal tão grave, tá? Valéria é advogada, Valéria Lucena é advogada, especialista em Direito de Família e Sucessões, e eu tenho a honra de ter ela conosco na Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB Olinda, a qual eu sou presidente, e Valéria é membro do grupo, atualmente na função de secretária, fazendo secretariado das nossas reuniões com bastante eficiência, tá? E aí eu quero passar a palavra para você, Valéria, para que você faça a sua introdução e possa começar essa live. Tá joia, Érica. Primeiro, eu só vou te pedir para fixar o nosso tema, para quem for entrando, for vendo o nosso tema. E, certo. Bom, boa noite a você, boa noite a todos, né, que estão aqui presentes. E, primeiramente, quero lhe agradecer o convite, né, de falar desse tema tão delicado, mas tão importante
para ser falado e lembrado sempre, né? Então, como você bem relatou, o abuso é uma das formas da violência sexual infantil, né? E esse abuso ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser o abuso intrafamiliar, que é quando a agressão ocorre dentro da família, ou seja, o agressor e a vítima, eles têm um vínculo de parentesco, né? Entendendo aí essa família no sentido amplo nesse caso, certo? Não só o pai, a mãe e o irmão que convivem naquela casa, mas o tio, as tias, os avós, primos, primas, até porque os números de agressores normalmente são masculinos, né? O maior número de agressores são do sexo masculino. Porém, existe também o abusador feminino, certo? Exatamente. Então, quando ocorre com um laço de parentesco entre a vítima e o agressor, se chama o abuso intrafamiliar. O extrafamiliar é quando ocorre o abuso com alguém que não tem laço de parentesco com a vítima. Um amigo da família, que normalmente é muito comum acontecer com esse amigo da família que frequenta aquela casa, um amigo da escola, um conhecido, um desconhecido, um professor e etc. Né? Exato, perfeito. O mais corriqueiro desses dois, né, segundo justamente o relatório feito pelo Disque 100, justamente, infelizmente, é o intrafamiliar. Ou seja, 70% dos abusos infantis que ocorrem, né, são dentro da família. O que é mais triste ainda, mais grave ainda, né? E os maiores agressores são justamente as mães, os pais e os padrastos. Ou seja, na casa onde a criança deveria estar protegida, né, as pessoas que deveriam proteger a criança são justamente as pessoas que cometem mais o abuso. E isso é muito preocupante. 51% das vítimas, né, são crianças de 1 a 5 anos. Então, são crianças realmente que não têm nem condições nem de saber o que está acontecendo. E não tem, nem de se defender. Justamente. E não tem uma classe social específica. Não é isso, Érica? Você pode comentar mais a respeito da questão da classe? Exatamente. Infelizmente, esse problema é um problema mundial, né? Não é um problema só nosso. E ele é um problema que atinge qualquer classe social. Eu até indico para vocês, eu estou tendo a oportunidade essa semana, fazendo a pesquisa para a nossa live, eu conheci o Instagram de uma psicóloga, não sei realmente de que estado ela é, eu não consegui identificar. O nome dela é Leiliane Rocha Psicóloga. Esse é o Instagram dela, Leiliane Rocha Psicóloga. Inclusive, ela está fazendo uma semana contra o abuso sexual infantil. Ela é especialista nessa área há 20 anos. E ela tem vídeos, está fazendo um curso essa semana próprio sobre esse tema. Eu acho que se vocês querem se aprofundar um pouquinho, vocês podem se inscrever no Instagram dela, que tem muito material, tá? E vale a pena a gente ter conhecimento. E essa semana, realmente, ela já lançou 2 aulas, amanhã é a terceira aula, para que a gente possa, principalmente como pais, tá? A gente tenha noção do que realmente é o abuso sexual. O abuso sexual, ele acontece em qualquer área, qualquer classe social, qualquer área da cidade, então, assim, não independe de qualquer coisa. E pelo que eu vi nesse site, por exemplo, ele pode acontecer junto dos pais. Ela relatou casos no curso de pessoas que acontece de os pais estarem sentados na mesa e aí o avô, que é um agressor, por exemplo, por debaixo da mesa, ele constrange, ele faz algum toque na criança. Ou então, ela sugere que quando os pais forem viajar, nunca deixem a criança sozinha no banco de trás com um amigo, um desconhecido, ou até um parente, porque que o pai ou a mãe deve ir atrás do banco do carro, porque o banco de trás, muitas vezes é usado pelos agressores sexuais de menores para, naquele momento, fazer algum toque, algum ato constrangedor, tá? Então, assim, é muito importante o aprofundamento desse tema, porque às vezes ele está muito mais perto do que a gente pode imaginar. E as sequelas deles, muitas vezes, são irreversíveis. A pessoa passa a ter transtornos sexuais
durante a vida toda, seja num casamento, seja... Então, é um cuidado que a gente tem que ter com as nossas crianças e nossos adolescentes, porque não é o fato de você ser de uma classe social melhor ou pior que você está mais imune ou menos imune a esse grave problema. Então, que a gente possa realmente enxergar o problema de frente e usar os mecanismos existentes para evitá-lo, né? E, Valéria, uma coisa que me preocupa muito é a questão da pandemia. Eu vi que no caso de violência contra a mulher, houve um aumento, né, em relação a isso. E o que é que você tem conhecimento em relação aos números do abuso infantil durante o período de pandemia? Há uma preocupação muito grande nesse período, né, com as possíveis crianças que estejam sendo vítimas desses abusos online e offline. Ou seja, o abuso, ele não é só o ato sexual em si, né? Pode ser através da internet, através das pornografias infantis, através de uma ligação, de uma mensagem que se manda para a criança, né? Pode ser você se exibir para a criança. Ou seja, não é apenas o ato sexual em si que é o abuso, né? É muito mais amplo isso, né? Então, essa situação de isolamento, as crianças que estão mais tempo dentro de casa, né? Possivelmente convivendo mais tempo com o seu agressor, né? Elas não estão indo para a escola, elas não estão indo para a rua, não estão tendo contato, basicamente, com outras pessoas que elas possam pedir ajuda, né? Principalmente a questão da escola, que normalmente a escola é o primeiro lugar que a criança recorre, né, para pedir uma ajuda. Tenho dados, a Safarnet, que é a Associação Civil de Direito Privado com atuação nacional, ela é focada na promoção e defesa dos direitos humanos na internet no Brasil. Ela registrou um aumento de 108% nas denúncias de pornografia infantil durante a pandemia no país. Só em abril desse ano foram 9.995 denúncias. Então, precisamos muito prestar atenção nas nossas crianças. Observar o que é que elas estão fazendo na internet, com quem elas estão conversando. E não só na internet, né? Desculpa. Porque o abuso ocorre também na vida real, né? Então, onde a gente menos espera, com quem a gente menos espera. Porque o abusador, normalmente, ele está acima de qualquer suspeita. Tanto que quando Exatamente. a gente escuta que ocorreu um abuso, quem fulaninho fez isso, jamais. E é normalmente essa pessoa que é casada, que tem família, que tem filhos, filhas, e comete abuso durante anos, né? E nós temos que ficar atentos para perceber quando essa criança está sofrendo esse abuso ou não. E são vários tipos, não é isso, Érica? Isso, existem vários indícios, né, que os pais têm que os pais precisam observar para identificar se as crianças ou adolescentes estão sofrendo abuso, porque geralmente o abuso ele vem junto com uma ameaça. Então a criança fica com medo, a criança tem um sentimento de culpa e com medo de perder o pai, perder a mãe, geralmente a ameaça é contra a mãe. E com medo de perder essa pessoa que ama, ele não denuncia, a criança se cala, né? E aí faz com que o abuso dure durante muito tempo. Mas se os pais estiverem observando as características individuais dos seus filhos, né? Quem melhor pode conhecer o filho do que os próprios pais, o abuso pode passar a ser detectado, tá? Então, por exemplo, infecções urinárias recorrentes, a questão de lesões nas genitálias, né, lesões no ânus. Uma criança que tinha um bom rendimento escolar e passou a não ter mais esse rendimento. Uma criança ou adolescente que passou a ter distúrbios de sono, ou dormindo excessivamente, ou não dormindo, ou tendo pesadelos constantes, tá? Uma culpa exagerada é aquela criança que o tempo todo pede desculpa a todo mundo, certo? Que cometeu algum erro, que, por favor, desculpa. Então, essa culpa exagerada. A criança que tem um medo constante, inclusive um medo de sair de junto do pai ou da mãe que lhe protege. Então, pode ser um indício também de um abuso sexual infantil.
choro constante, aquela criança que chora sem motivo, que faz birra o tempo todo, tá? Não significa, vale destacar, não significa que uma criança que é birrenta, que tem uma atitude dessa, esteja sofrendo abuso sexual. Tudo é um conjunto que precisa ser observado, mas que para isso os pais precisam estar atentos, né? Brincadeiras ou desenhos sexuais. Não é normal que uma criança tenha brincadeiras ou faça desenhos sexuais. Masturbação compulsiva. Então, assim, são vários indícios que podem realmente demonstrar esse abuso sexual. E para isso, eu repito, os pais têm que estar observando essa situação. Outra coisa importante é que o pai, quando desconfiar de alguma dessa situação, não queira colocar a criança contra a parede. O que é que está acontecendo? Me diga logo, não sei o quê, e está acontecendo tal coisa. Então, essa situação de pressionar a criança para que a criança diga, pode gerar um trauma ainda maior. Então, existem casos. Nesses casos, é importante que seja procurada ajuda psicológica. Existem profissionais especializados para isso, né? Então, que a gente possa estar buscando quando vê que alguma dessas irregularidades, ou algumas dessas irregularidades, esteja se destacando de forma soberbada na vida da criança. E destacando ainda, Valéria, que em relação ao que eu falei no início, da necessidade de se falar sobre sobre esse tema com a criança, isso é uma criança desde pequenininha, tá? Não é para você esperar seu filho chegar na adolescência para você falar com ele sobre sexualidade. Lógico que você não vai pegar uma criança de 3 anos de idade, 4 anos de idade e vai falar do ato sexual. Mas você vai dizer para ela, você vai começar a ensinar aquela criança o corpinho dela, onde pode ser tocado, onde não pode ser tocado, o que fazer se alguém tocar, gerar confiança, porque se por acaso um fator desse acontecer, a criança vai ter a confiança de lhe procurar, ou de procurar o pai ou a mãe que está dando essa educação, né? Então é importantíssimo essa conversa, esse diálogo, para que junto com esses indícios, a gente possa chegar numa possibilidade de um abuso e tomar medidas adequadas o mais rápido possível. Porque normalmente é como a gente falou, o abuso ele dura anos. Quando descobre um abuso de uma criança que começou com 8 anos de idade, esse abuso vai para a adolescência, né? E a pessoa dentro de casa sendo abusada, sendo constrangida, o que causa danos irreparáveis. Verdade, com certeza. E uma dos principais observação que é a questão do comportamento, né? Você observar quando a criança muda o comportamento dela, se ela é uma criança alegre, extrovertida e passa a ser introvertida, triste, né? Autoestima baixa, é um dos principais índices, né? Exato. A ser observado o comportamento da criança. Ninguém muda de água para o vinho à toa, né? Alguma coisa aconteceu. Então, por isso sempre é importante estar se observando isso, né? E pode falar. Não, pode falar. É sua palavra. Obrigada. Então, a criança, quando vai fazer a denúncia, digamos assim, contar o que aconteceu, ela enfrenta 2 principais desafios. Um é justamente não conhecer a temática, não saber falar sobre, não identificar a violência. Justamente isso que a Erika falou, a importância de se ter a educação sexual da criança desde pequenininha, de acordo com a sua faixa etária, de forma lúdica, que para a criança não adianta só falar, né? Tem que ter um desenho, tem que ser uma maneira lúdica, uma dinâmica adequada à idade dela, que criança aprende dessa forma, né? Então, já se tem nas escolas esse processo, em algumas escolas, para que ela possa identificar quando ocorrer, né? Até para poder saber falar sobre, né, o que está acontecendo. E a outra dificuldade é que normalmente o adulto não acredita na criança. Ah, você está mentindo, essa menina está inventando, esse menino está inventando, porque o abuso ocorre tanto com a menina quanto com o menino. Menina, exatamente, a porcentagem é maior, mas também ocorre com os meninos, né? Então, normalmente o adulto diz, não, você está inventando, você está mentindo. Não acredita, não tem credibilidade a criança
para com o adulto. Então, é importante ouvir essa criança, acreditar nessa criança, acolher essa criança, né, para que ela se sinta à vontade em contar a história. E se há indício, desconfiou, denuncie. Com a denúncia, isso vai ser investigado, se vai ser verdade ou não. Mas é importante acreditar na criança, acreditar no seu filho, em qualquer criança que seja, que tenha tido a coragem de falar, que não são todas que falam, como a Érica mesmo disse, tem abusos que duram anos e só depois de grande é que a pessoa vem revelar que passou por tal experiência. Né? A gente Exatamente. tem que só depois de grande é que a pessoa veio falar que passou por isso e etc. Então, é muito E aí os importante. traumas para a mãe ou para o pai que escuta que a criança estava sofrendo o abuso dentro de casa durante tanto tempo e eles não perceberam, então assim, isso deve ser uma dor horrorosa, né? E assim, eu como advogada, infelizmente, eu tive 2 casos assim bem marcantes de abuso sexual, onde uma criança tinha menos de 1 ano de idade, Valéria, e ela teve rompimento de ímen pelo próprio pai. A forma que foi observada foi porque quando a criança voltou para casa da visita na casa do pai no final de semana, quando a mãe verificou, foi trocar a fralda, verificou realmente que estava muito vermelho, estava dolorido, estava estranho, né? E aí, de imediato, ela levou para a pediatra no dia seguinte, para a pediatra examinar. E quando a pediatra examinou, disse logo, ó, essa criança foi abusada, foram fazer o exame de corpo de delito e realmente tinha havido o rompimento do ímen, tá? Outro caso de uma criança de 6 anos de idade, que também numa visita com o pai, foi abusada de uma forma bem triste, né? E por acaso ela estava se tocando quando a avó assistiu e a avó pôde intervir, foram para a delegacia e realmente a gente conseguiu afastar esse pai dessas crianças, né? Esses pais. Então, assim, é muito importante que se investigue. Porque se essas 2 mães tivessem simplesmente não acreditado, não achado nada estranho, o prejuízo estava feito e esses pais certamente ainda estariam abusando dessas crianças. Se elas não né? tivessem prestado atenção nas suas filhas, né? Então, se a avó não tivesse observado, né, tal acontecimento, se a mãe não tivesse observado, então a importância de estar sempre atento, né? E procurar investigar, denunciar e ir à frente. E se essa denúncia ela pode ser feita por qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tenha conhecimento de fato, tenha suspeita de algum fato desse que esteja acontecendo, liga para o Disque 100, tá? Faz a denúncia, o Disque 100 vai encaminhar para a delegacia da infância, vai ser investigado o fato, vai entrar o conselho tutelar na situação, de forma para proteger aquela criança, né? E até mesmo através da busca do judiciário, que a gente vai tratar mais na frente, para que vocês entendam como funciona. O importante é que o agressor possa ser realmente afastado da vítima, para que essa situação não perdure por um dia mais, já é um dano a mais, né? E só para, antes de você continuar, Valéria, eu queria pedir para vocês que estão nos assistindo agora, embaixo da tela tem um aviãozinho, tá? Que vocês possam estar apertando no aviãozinho e mandando para o contato de vocês, para que mais gente, mais pessoas possam estar acompanhando esse tema, que é tão pouco discutido e de tão grave que acontece na nossa sociedade, tá? Então, nosso objetivo aqui realmente é ajudar as pessoas, é trazer conhecimento, é trazer o assunto para discussão, para que a gente possa estar ajudando muitas crianças e adolescentes que possam vir a passar por esse problema. Então, se vocês puderem, aperta no aviãozinho, convida os contatos de vocês para que mais pessoas possam estar acompanhando essa nossa live, tá? E quem tiver alguma pergunta também pode fazer alguma pergunta. Isso, Fiquem à perfeito. vontade. Perfeito. Eu estou vendo todos os comentários, eu estou lendo, viu? Geralmente Valéria está falando e eu estou lendo. Quem já entrou comentário depois, de Ana. seja bem-vindos, viu? Boa noite, quem entrou depois da live ter começado, sejam todos bem-vindos. Bom, Isso. Vamos lá. Nós, como sociedade, podemos contribuir de várias formas, né? Ah, mas o que é que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada.
Pode sim. Pode. Pode contribuir falando sobre o assunto, divulgando o assunto, tendo um olhar mais atento, procurar conhecer o assunto, saber o que é o abuso sexual, como Inclusive, identificar. Valéria, só te interrompendo, é aquela história que eu fiz uma live com a psicóloga Renata Coutinho, que está também no Instagram do Becker Madeira Advogados, sobre relacionamento abusivo, tá? E uma coisa que eu falei naquela live foi, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, tem que meter. A gente não vai esperar a mulher morrer para meter a colher, não, tem que meter. E no caso da criança, mais ainda, essa criança precisa da nossa proteção. Então essa história é na casa do vizinho, se eu ouvir um grito aqui na casa do vizinho e achar alguma coisa estranha, a polícia vai chegar aqui, né? Então assim, a gente tem que ter essa postura para que a gente esteja protegendo as pessoas, principalmente crianças que são indefesas. Se você precisa denunciar um relacionamento abusivo, uma mulher que está apanhando do marido, quanto mais uma criança passando por um momento desse, né? Mas desculpa lhe interromper. Não, fica à vontade. Bom, é muito importante realmente fazer essa denúncia. É importante o envolvimento de todos, né? A nossa Constituição já fala, as crianças são responsabilidade do Estado, da sociedade e da família. Então, é o conjunto, todos têm que estar envolvidos na proteção dessa criança, né? Então, é preciso a gente procurar saber sobre o assunto, entender como identificar, porque às vezes a gente vê um abuso e a gente pensa que é normal. E não é normal, né? Então, se a criança não quer dar um beijo no tio tal, na tia tal, abraçar o tio tal, tia tal, sentar no colo de tio tal, tia tal, algum motivo ela tem. E mesmo que ela não tenha motivo nenhum, respeite o não dela, né? Ninguém gosta de abraçar o outro forçado, né? Pode ser o agressor que ela está com medo de abraçar, que ela já não quer chegar perto, ou pode até não ser, mas respeite. Tem pai e mãe que obriga a criança, vai menino, dá um beijo no fulaninho, vai menino, dá um beijo no seu tio, fala com o tio, fala... Não, a criança não quer, deixa. Não tem que obrigar a criança, algum motivo tem. Passe a observar o comportamento dessa criança, por que ela está agindo assim, qual o motivo, né? Procurar conhecer os canais de denúncia, como a Érica mesmo falou, tem o Disque 100, que justamente serve para fazer esse tipo de denúncia anônima, não precisa se identificar. Tem um aplicativo, Direitos Humanos Brasil, que ele foi criado justamente por conta da pandemia, que pessoas em casas que não podem ligar, mandam mensagem de texto através do aplicativo, também não precisa se dizer o nome, pode ser anônimo. Então, como a Érica mesmo falou, os conselhos tutelares e etc. Mas denuncie, se informe, procure saber, não se cale, fale, né? E quando o abuso é praticado pela própria mãe, pelo próprio pai, acho que se torna uma coisa assim mais monstruosa ainda, né? Que é como eu falei, são pessoas que deveriam proteger. Estão fazendo um mal enorme, um mal enorme para essa criança que dura a vida toda. Por mais terapia que ela venha fazer, ela pode aprender a viver com aquilo ali, mas a dor não deixa de existir. O estrago fica, justamente, né? Então, Érica, fale, Érica. Estou falando demais, fale. Não, de jeito nenhum. Você é a nossa convidada. Mas fale um pouquinho do que a gente pode fazer quando o pai e a mãe são os abusadores, juridicamente. Isso, existe, a gente pode fazer. Isso, veja só. Existe a questão do... antigamente se chamava pátria e poder, hoje em dia é um poder familiar, onde pai e mãe têm a responsabilidade de cuidar do filho, tá? Então, quando esse poder familiar ele está, de alguma forma, sendo agredido, sendo descumprido por um ou por outro, a pessoa pode entrar com ação de perda do pátrio e poder. Então, aquele pai que constatar que realmente foi um agressor, ele vai deixar de ser pai no sentido de ter direitos em relação à criança. Vai ter a perda do direito de convivência, que antigamente se chamava direito de visita. Então, é uma forma de se afastar
aquela pessoa da criança. Um grande problema que isso pode ser feito através de advogado ou da defensoria pública, no caso de a pessoa não ter condições de pagar o advogado, tá? Mas é importantíssimo que é uma medida urgente, onde se entra com a ação judicial e imediatamente dependendo dos indícios apresentados, né? Por exemplo, uma denúncia, uma queixa na polícia. Então, dependendo das provas que são apresentadas, de imediato, o juiz já determina liminarmente o afastamento, então aquela visita que aconteceria no final de semana já não vai acontecer, até que realmente seja comprovado que aquele fato não existiu e que a criança tem condições de manter aquela visita, né? Então, Renata, beijo. E aí a gente é importante que a gente... Não, me perdi, desculpem. Foi dar beijo, tá vendo? Tá vendo? Renata me atrapalhou. Já pensei em Renata, já temos live marcada com Renata, em breve a gente vai divulgar. Renata repito que a live que a gente teve sobre relacionamento abusivo foi muito boa, né? Então, Renata me desconcentrou. Mas, vamos lá. E aí, onde é que eu estava? O que... Me ajuda. A perda do poder familiar. Isso, a perda do poder familiar. Então, a gente consegue afastar aquele agressor. Agora, uma preocupação muito grande que a gente tem, tá? É em relação que também provavelmente vai ser um tema depois de live, é a questão da alienação parental. A denúncia de abuso sexual é muito usada por mães alienadoras. Então, assim, o que é que acontece? A mãe diz que a criança está sendo abusada pelo pai, para já evitar o contato, a convivência, a visita, né? E aí essa criança, ela deixa de ir para a casa do pai, deixa de ter esse contato, e quando chega no final de tudo, não era nada. E isso é uma coisa muito grave, porque faz com que as crianças deixem de ser acreditadas quando é verdade, tá? Então, é necessária essa conscientização de não ser usado a denúncia de abuso sexual como método de alienação, porque aí você está causando um dano maior ainda, porque se a criança não está sendo abusada, a criança está sendo afastada do pai, né, e está convivendo exclusivamente com a mãe alienadora, então, assim, é outra forma de abuso gravíssima que aquela criança está passando, tá? Então, é importantíssimo que esse mecanismo seja usada com veracidade, tá? E que se tiver algum indício real de que a criança está sendo abusada, a pessoa procure, como já foi dito, Disque 100. Eu acredito assim, não é por eu ser advogada, nós sermos advogadas, mas assim, eu acho que a primeira pessoa que deve ser procurada é o advogado especialista, né? Porque aí com isso você vai para o seu advogado de confiança. Porque aí com isso ele vai dizer qual o direcionamento, qual a delegacia, o que é que tem que ser feito tal, e ver a ação necessária para afastar o agressor já da criança de imediato. E eu vi aqui, Valéria, que tem uma professora, que foi professora dos meus filhos, queridíssima, que eu chamo de tia Ana, e eu queria que você falasse um pouquinho da importância desses professores, sobretudo professores de pré-escola, em relação à detecção desse abuso infantil, como é que os professores, a escola, de uma forma geral, podem ser importantes nesse papel. Antes, deixa eu dar meu beijo agora, né? Senão vou dizer que eu não dei beijo. Para Serginho que entrou aí, Helenilda, Guilherme, né? E tantos outros que passaram. Enfim, você é corajosa, viu? E você é corajosa, porque sair dizendo lista, vai ter alguém que não vai gostar, não foi citado. Eu não vi todos, né? Mas o que eu consegui ver, enfim. Mas vamos lá, mas mesmo todos se sintam beijados, tá? Bom, vamos lá. O educador e os pais, eles têm um papel muito importante na preparação da criança para o que a gente chama de autoproteção, né? Então, a escola, além de ser um espaço para ajudar na educação sexual da criança, é o primeiro lugar, como eu falei anteriormente, onde a criança vai pedir ajuda. Então, esses professores
precisam estar preparados para escutar uma criança que vem contar sobre o abuso, né? Os professores têm que estar atentos ao comportamento da criança. Se a criança era estudiosa, deixou de ser. Se a criança era alegre, passou a ficar se isolar. Então, o papel do professor também é muito importante, né? Então, tanto as escolas quanto os órgãos públicos, eles têm um papel muito importante na prevenção. E a prevenção começa justamente com o diálogo com a criança. É muito importante ter essa educação base, ter esse diálogo com a criança, e isso os professores nas escolas e os pais são importantíssimos. Isso. Inclusive, em relação a própria prevenção. Se a escola tem, por exemplo, um psicólogo, o psicólogo vai saber de forma lúdica como extrair da criança aquilo que ela realmente está passando, né? Outra coisa importantíssima, Valéria, que eu aprendi, vou novamente repetir para vocês, tá? O Instagram, eu não conheço essa psicóloga, conheci essa semana o Instagram dela. Lara aqui já comentou que é mais de um ano que acompanha ela. É Leiliane Rocha Psicóloga. É o Instagram dela, onde tem de forma bem profunda, temas relacionados ao abuso infantil, tá? Ela tem mais de 20 anos de expertise nessa área. E se vocês realmente puderem entrar, essa semana ela está fazendo um curso sobre o abuso infantil, já foram liberadas 2 aulas, e amanhã vai ser a terceira, e quem não viu a primeira e a segunda pode assistir, que fica disponível no curso, tá? Então eu acho que vale a pena a gente, como pai e mãe, fazer esse curso, porque, por exemplo, ela ensina algumas técnicas de como você evitar que seu filho, como você abordar seu filho, por exemplo. O que é que você deve dizer em cada fase do seu filho sobre a educação sexual? Repito para quem não escutou, a educação sexual você não vai ensinar o seu filho de 3 anos de idade como é fazer um ato sexual. Mas ela afirma que é importantíssimo que as perguntas da criança sejam respondidas. Uma criança, um menino que chega para a mãe para dizer, mamãe, eu estou com dúvida tal coisa, como é que o bebê nasce? Não é para a mãe chegar e dizer, vai perguntar ao seu pai. Aí o seu pai vai dizer, vai perguntar à sua mãe. E fica nesse ping-pong, a criança sem resposta, o que é péssimo para ela. A criança precisa ter respostas de acordo com a sua idade, né? E sempre mostrando a questão sexual como uma coisa boa, uma coisa prazerosa. Mamãe, como é que eu nasci? Se foi de parto cesárea, foi assim. O médico abriu mamãe e doeu mamãe. Olha, filho, a injeção doeu um pouquinho, mas nada se compara à alegria de ter lhe conhecido na hora que eu vi o seu rostinho, tal. Então, assim, sempre mostrando como uma coisa positiva e educando a criança, mostrando a ela que a sexualidade não é suja, que não é um pecado, que não é um erro, muito pelo contrário, tá? A gente precisa ter esse contato, pais e filhos, para que quando eles tiverem uma dúvida maior na adolescência, já quando forem crianças maiores, eles possam nos procurar como pai e como mãe. Senão eles vão procurar na rua, vão procurar com os amiguinhos. Então essa confiança desde a infância é fundamental. E aí uma coisa que eu aprendi com essa psicóloga que ela fala, é que quando a criança chega para o pai com uma pergunta, a primeira coisa que deve ser feita é o adulto devolver a pergunta para a criança. Mamãe, como é que eu entrei na sua barriga? Então, você vai dizer, como é, filho, que você acha que você entrou na minha barriga? Porque, assim, nesse momento, você está não só tendo tempo para você formular o que você vai responder, né? Como você vai saber qual é a real dúvida dele. Muitas vezes a criança faz uma dúvida besta e você já está achando que ela está sabendo demais. E assim você vai ter noção do que ela realmente sabe para você responder na proporção do que ela precisa saber, né? E aí, depois que você lança para ela essa pergunta, é importante que você busque responder de forma clara e objetiva. Não adianta ficar enrolando, não adianta o seu corpo estar falando uma raiva, estar falando qualquer coisa. É importante que a pergunta seja respondida da forma mais objetiva possível, para que a criança se sinta satisfeita com aquela pergunta e provavelmente o assunto nem vai mais existir na cabeça dela, né? Então, é fundamental
essa sinceridade entre os pais e a criança, tá? E outra coisa é o cuidado com a sua reação, né? Qual é a reação do pai e da mãe quando escutam uma pergunta dessa? Então, a criança, ela também não pode ter a sensação de que fez uma pergunta errada, porque senão, na próxima vez, ela não vai mais perguntar, né? A gente não pode demonstrar que ficou chocado, muito pelo contrário. Então, assim, são cuidados que tem que ser feito, mas que a educação sexual das crianças tem que começar na infância, tá? Existem musiquinhas que dizem aqui pode, aqui não pode, não sei o quê. Então, existem brincadeiras lúdicas que a gente pode aprender. A internet tá aí hoje em dia, a coisa mais fácil do mundo. Existem livros didáticos, tem Mão Boa e Mão Boba. São livros justamente falando sobre o tema para crianças. Exatamente. Então, assim, a literatura está aí, a internet está aí, mas o importante é que a gente não veja a questão da sexualidade como um tabu dentro das nossas casas, porque a gente precisa proteger nossos filhos, e a melhor forma de proteção aos nossos filhos é justamente através da educação mais cedo possível, tá? Sempre acreditar na criança. Essa história. Ninguém imagina, eu soube de um caso recente de uma pessoa que a mãe percebeu a vulva da bebê vermelhinha e tal, e aí levou para a pediatra. Quando chegou na pediatra, a pediatra disse: essa criança está sofrendo abuso. Não, impossível. Só está na minha casa eu e meu marido. Nem babá eu tenho, ninguém de fora, nada, só sou eu e meu marido. E aí a pediatra disse: coloca uma câmera. E aí a pessoa colocou um celular, né? Colocou um celular no quarto da criança, deixou a criança sozinha com o pai, e o pai estava abusando da criança. Então, assim, essa mãe não acreditava. E aconteceu e realmente estava sendo abusado. Então, assim, a gente tem que ter realmente muito cuidado. Não é para ninguém agora, a partir de agora, sair feito doido, achando que todo pai, todo avô, todo tio é um abusador, de forma nenhuma. Né? Cuidado, Isso, de forma nenhuma, não é isso que a gente está querendo dizer, mas que a gente possa estar atentos. A gente trouxe aqui vários sinais que precisam ser observados. Quem não assistiu a primeira parte da live, quando a gente falou desses sinais, a live vai ficar gravada no Instagram do Becker Madeira Advogados, tá? E aí vocês podem assistir quais são esses indícios para que a gente possa estar evitando o abuso o máximo possível, principalmente dentro das nossas casas, das nossas famílias e com as pessoas que a gente ama. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Valéria? Só bem rapidinho, que eu tô vendo que nosso tempo está acabando. São duas coisas importantíssimas. A denúncia, desconfiou, denuncie. Não pense duas vezes, denuncie. E a segunda é o conhecimento, a educação, a prevenção, para a gente evitar que mais casos venham ocorrer, que venha se perpetuar por tanto tempo uma violência dessa tão absurda para nossas crianças, né? Eu queria deixar como sugestão um filme para vocês assistirem, Inocência Roubada. É uma história real de uma criança que foi abusada aos 8 anos por um amigo da família. Então, no filme vocês vão observar o amigo da família que abusou da filha e durante muito tempo continuou abusando. Então, depois de grande, depois de fazer várias terapias, passar por esse processo, foi que ela teve coragem de contar para os familiares o que aconteceu. Então, ela ainda é viva, ela acabou fazendo uma peça de teatro disso, mas é um fato real. E tem um documentário bem curtinho, que é Canto de Cicatriz, que é justamente depoimentos de vítimas falando a respeito desse tema. Perfeito. Ninguém aqui pode dizer que a gente não aprofundou o tema, né? Porque quem quiser aprofundar, tem livro, tem filme, tem documentário, né? E tem também o Instagram, que eu falei também já aqui, de Leiliane Rocha Psicóloga. Tá? Então, assim, que a gente possa estar realmente aprofundando esse tema, que ele é muito mais sério do que a gente imagina, é muito mais perto do que a gente imagina e muito mais doloroso. E, como já foi dito aqui, as sequelas são para o resto da vida, tá? Quero agradecer a Valéria por ter aceitado o nosso convite, por ter organizado essa live junto comigo com tanto carinho, né? Tanta competência. Agradecer a todos vocês que passaram por aqui, que nos honraram com a presença, pessoas queridas, conhecidas e desconhecidas, mas que gastaram o tempo de vocês
Espero que vocês tenham aproveitado, que a gente possa ter sido útil, né? E que qualquer dúvida que vocês tenham, podem nos procurar no Instagram, tá? Para que a gente possa estar ajudando vocês e ajudando outras pessoas, que é o nosso objetivo com essas lives, certo? Então, agradeço mais uma vez a todos, uma boa noite. Nós teremos live na próxima terça-feira, novamente, e aí a gente vai informar nas redes sociais os horários, o tema, tudo direitinho para que vocês continuem nos acompanhando, tá bom? Eu Beijo quero só para todo agradecer a mundo. você também, Érica. Obrigada a você pelo convite, pela oportunidade de falar sobre esse tema. Vamos fazer Obrigada outras. por prestigiar. Vamos sim. Só Vamos chamar fazer outra. Primeira de muitas. Primeira de muitas. Tá certo. Beijo para todos. Beijo, Obrigada. pessoal. Boa noite.